Sim, eu vou falar mal do buy and hold nesse vídeo, mas calma, não precisa ficar maluco comigo, eu só quero te fazer pensar. Eu não sou dono da verdade, mas me assusta uma metodologia tão ruim ser tão popular. O objetivo desse vídeo aqui é falar sobre ideias, eu não quero atacar pessoas especificamente, eu acho isso uma coisa muito pequena. Então vamos debater no campo das ideias, e você que está assistindo esse vídeo está convidado a vir aqui nos comentários e trocar ideia comigo sobre esse assunto do buy and hold, porque eu sei que tem muita gente que segue isso cegamente. A maioria das pessoas aqui do Brasil que falam sobre investimentos pregam essa metodologia, e eu acho essa metodologia muito problemática. Para quem não me conhece, eu sou o Breno Sullivan, sou cientista de dados aqui na Varus, e a primeira coisa que eu queria comentar é que falar de buy and hold é a mesma coisa que falar praticamente de Warren Buffett, né? Todo mundo aqui no Brasil quer ser Warren Buffett, e quando a gente está falando sobre investimento, não especulação, a gente está falando também sobre longo prazo. Muita gente quer pegar o seu dinheiro, ter uma liberdade financeira, investir por longo prazo, sem grandes riscos. Você já entendeu que você não vai ganhar dinheiro como trader, você não quer viver do mercado, você simplesmente quer ter a sua profissão, a sua família, as suas responsabilidades e investir por longo prazo. E quando a gente olha para o panorama de investimentos aqui no YouTube, parece que não há outra opção senão a análise fundamentalista tradicional e o buy and hold. Por que não fazer isso, né? Essa é a alternativa óbvia quando você não vai ser um trader, não quer ficar operando no mercado, ficar nessa maluquice, perdendo dinheiro, enfim. Você quer uma tranquilidade, você quer investir por longo prazo, você quer construir uma renda passiva, e tudo isso geralmente vem associado à análise tradicional. Só que o grande curioso é que o grande case de sucesso do buy and hold, que é justamente o Warren Buffett, os maiores investidores de todos os tempos, isso é fato e inquestionável, ele não é buy and hold. Olha só que coisa curiosa, né? O primeiro estudo que eu queria trazer nesse vídeo é um artigo chamado Overconfidence, Underreactions and Warren Buffett Investments. Esse artigo foi feito por 3 pesquisadores em 2010 lá nos Estados Unidos, e uma coisa muito legal do Buffett é que ele investiu pela Berkshire Hathaway a vida toda. Então, quase a vida toda, né? Os primeiros 10 anos de gestão ele fez em um fundo de investimento. Sim, o Buffett já foi gestor de fundo e ele enriqueceu cobrando taxa de administração dos seus cotistas. Em 1960 e pouco ele migrou tudo para Berkshire, e aí sim ele investiu via holding, tá? Mas no início ele enriqueceu cobrando taxa de administração e performance, isso pouca gente sabe também, mas eu não vou nem entrar nesse mérito. Vamos falar sobre a Berkshire Hathaway, que como é uma holding e investiu publicamente durante praticamente toda a sua carreira como investidor, a gente consegue analisar todo o histórico de ações e portfólio que o Buffett teve na vida. Você sabe todas as ações que ele comprou, quando ele vendeu, qual foi o período que ele segurou essas posições. E olhando para isso, foi justamente esse grupo de 3 pesquisadores olhou para todas as posições do Buffett e fez uma análise de dados sobre qual é o tempo médio que o Buffett segura uma posição na carteira. O buy and hold aí preza que você compre ações e praticamente nunca venda, a não ser que exista uma mudança muito grande de paradigma, de fundamentos e tudo mais. É assim, quase nunca você vai vender uma posição, e se você vender uma posição com menos de 1 ano ou menos de 6 meses, você vai ser chamado de sardinha, né? Existe aí uma cultura muito grande de não vender as posições, porque o que importa é o longo prazo, e no curto prazo não dá pra gente avaliar nada. Você tem que jogar a responsabilidade e externalizar essa responsabilidade, na verdade, pro longo prazo. Daqui a 20, 30 anos a gente vê, e aí se não deu certo, faz parte, né? Paciência. Infelizmente você só tem uma vida e você não vai poder voltar no tempo para corrigir as cagadas que você fez escolhendo empresas erradas. Mas enfim, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Eu quero falar sobre o Buffett e sobre o artigo que eu trouxe aqui para vocês. Eu vou colocar uma tabela aqui na tela, e essa tabela é justamente a análise de dados que eu quis trazer para vocês sobre o portfólio do Warren Buffett, ok? É muito importante a gente sempre olhar para os dados, porque o meu principal objetivo aqui no YouTube com esse canal, com os vídeos que eu faço, é que a gente comece a investir no Brasil baseado em evidências, e não mais em achismo, em narrativas, em pessoal que fica falando aí, e vocês acreditam sem olhar para os dados, sem olhar para os fatos, né? O que são os fatos é o que aconteceu na realidade, e não o que a pessoa tenta pintar, e não o que as pessoas tentam desenhar para você e encaixar numa narrativa que fica bonito para te vender, tá? Então quais são as evidências de fato, que é dessa tabela que você tá vendo na sua tela agora, tá? Durante todo o período de estudo, que foi ali de 1980 até 2006, ele teve 230 ações na carteira. 230, guarda esse número, tá? Desses 230, qual holder aí tem 230 ações na carteira? Desses 230, só 4% das empresas ele segurou por mais de 10 anos. 4%.
tá? Então, se você não entendeu a tabela ainda, eu vou te explicar com calma, tá? A primeira coluna é quantos trimestres, que tá ali esse Qzinho de quarter, tá? Quantos trimestres a ação ficou na carteira dele. A terceira coluna diz quantos por cento das ações que ele comprou ele vendeu naquele determinado número de trimestres. E a última coluna é uma porcentagem acumulada de quantas ações no total ele vendeu até aquele período, tá? Então, por exemplo, 17% das ações que ele comprou na vida, ele vendeu em 3 meses. 17% ele vendeu em 3 meses, tá? 12,61% ele vendeu em até 6 meses. Somando isso, a gente tem 30% das ações que ele comprou na Berkshire, ele vendeu em até 6 meses. Se a gente prosseguir, a gente chega à conclusão que 60% das empresas que ele compra, ele vende em até 1 ano. Ele vende mais da metade das posições que ele compra em até 1 ano. Se eu chego para você e falo que tem um investidor com uma metodologia de longo prazo que ele vende mais de 60% da carteira dele em menos de 1 ano, você vai chamar esse cara de trader. Você não vai falar que esse cara é buy and hold. Por quê? Porque esse cara é sardinha, tá tomando decisão baseada no curto prazo. Menos de 1 ano, você já vendeu mais da metade da sua carteira. Metade da carteira é muita coisa. Você fazer um ajuste ou outro, beleza. Mas metade é muita coisa, né? Pois é o que o Buffett faz. Ele vende mais de 60% da carteira dele. E aí tem muita gente que levanta ao ponto, né? Ah, mas as maiores posições ele leva por vários anos. Coca-Cola tá na carteira dele há 40 anos. Aí tem 2 pontos que eu queria comentar sobre isso. O primeiro ponto é o seguinte: se ele erra, ele vende. Não tem essa questão de essa burocracia para vender uma ação. Ah, não, mas será que eu não vendo porque isso aqui é curto prazo, não sei o quê. Ele errou. Ele vende. Se ele acha que a empresa que ele comprou não faz sentido, ele vende sem medo. Não tem mistério. Então, independente se a posição é grande, se a posição é pequena, uma vez que ele entra na posição, ele compra as empresas, ele vende sem medo e com muita rotatividade, tá? Um turnover alto, e não importa. Mesmo que as posições que ele acerta, ele deixe na carteira por muitos anos, o que é ótimo, realmente uma otimização tributária, como ele mesmo fala, as posições que ele compra e não fazem sentido, ele vende. E essa palavra vender parece um palavrão, principalmente no buy and hold aqui no Brasil. Eu duvido que se eu falasse para você que tem um investidor, mais uma vez, né, que vende mais de 60% das posições dele em 1 ano, você ia falar que ele é mão de alface. Essa é uma ótima hora para falar da minha formação de Python para finanças, o Código Py, que conta com mais de 270 aulas que partem do absoluto zero, desde instalar a linguagem de programação no seu computador, até você aprender a criar modelos de investimento lucrativos do zero, tendo acesso às minhas bibliotecas de backtest proprietárias, tanto de análise técnica quanto de análise fundamentalista. Além da parte de modelagem financeira, você vai aprender sobre inteligência artificial e vai encontrar diversos cursos extras de AWS, GitHub, banco de dados com SQL, tudo incluso na formação. É a formação perfeita para você parar de se basear em achismo e começar a investir em evidências. Se você quiser saber mais sobre a formação, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. E o segundo ponto sobre isso é que ele é a porra do Warren Buffett. Então ele sabe, o feeling dele sobre o que comprar e o que vender é um dos melhores da história, literalmente, tá? Você tá lidando com os melhores investidores de todos os tempos. Então é óbvio que ele vai ter uma sensibilidade através da análise tradicional, que é a análise que o buy and hold utiliza, muito maior do que a média das pessoas para saber o que você tem que comprar, o que você tem que vender, por que vender aquelas ações. Ele acertou muito mais do que ele errou ao longo da vida. E isso faz toda a diferença, porque você, como investidor comum, não é o Warren Buffett, principalmente não consta com a equipe que ele tem. Ele tem uma equipe de análise, ele não analisa as ações sozinho. E essa equipe recomenda a compra e venda de ações ao longo do tempo, baseado nas avaliações, baseado no que mudou no curto prazo, sim, curto prazo, beleza? Então ele vai fazendo essa análise contínua e a partir dessa análise contínua ele vende as posições que ele acha que não faz sentido e ele tem uma análise continuada impressionante de todas as ações que ele tem em carteira, ok? Então não dá pra você achar que você vai ter o mesmo critério de seleção que o Warren Buffett teve de você selecionar as melhores ações, tirar todas as porcarias da carteira em um período de curto prazo, você ficar sempre analisando ali a cada semana o que tá acontecendo com as ações, conhecendo cada vez mais. Você não é um trader, mas você tá vivendo de mercado igual, tá? Você tem o mesmo tempo que você tem que dedicar pra ser um trader, você tá se dedicando à análise fundamentalista e análise de empresas o tempo todo ali acompanhando pra ver se a empresa mudou, se não mudou, se você deve vender, se você deve comprar, tudo isso. Você tá empenhando muito tempo, assim como um trader empenha lá quando vai fazer operações
de curto prazo. Então não dá pra você acreditar que você vai seguir a mesma estratégia por 30 anos e não vai ter feito muito mais merda do que o Buffett fez ao longo da vida, porque você não é o Warren Buffett, você não tem uma equipe e você tem uma vida, e você tem um longo prazo aí que vai chegar e você não consegue voltar no tempo. Então o que o pessoal chama dessas posições menores que ele vem de 60% e até um ano, eu chamo de erros. E um pai de família, na minha opinião, não tem a menor chance de ter esse nível de acompanhamento no dia a dia para conseguir reconhecer esses erros tão rápido e, ao mesmo tempo, chegar ali à conclusão que ele deve vender mais da metade da carteira dele e ir trocando por ações ainda mais vencedoras ao longo do tempo. E aí a primeira pergunta que eu te faço é justamente essa: quantas pessoas físicas, né, um pai de família normal, uma pessoa normal, você já viu com esse nível de monitoramento, com esse nível de análise, você vender o tempo todo, de ficar analisando o tempo todo todas as empresas? Pouquíssimas. A grande maioria das pessoas vão comprar uma empresa, vão ficar segurando a empresa por 10, 20, 30 anos, tomando prejuízo, e aí não vão vender, porque é buy and hold, você não pode avaliar o curto prazo, e automaticamente vai amargar um prejuízo de décadas. Ah, Breno, mas não é bem assim que funciona. Eu sei escolher as empresas, eu só escolho boas empresas com bom track record, que não tem dívida. Boas empresas são sempre bons investimentos. Eu sempre vejo esse tipo de coisa também, e esse é o segundo ponto que eu quero falar sobre aqui no vídeo. O primeiro ponto é que o Warren Buffett não é buy and hold coisa nenhuma, né? Porque ele vende a maioria das posições dele em até um ano, como eu acabei de mostrar pra você, e ele só segura realmente pouquíssimas posições pro longo prazo. De novo, é uma exceção. Você não consegue seguir esse mesmo tipo de metodologia porque você não tem esse nível de análise em que uma equipe tá te ajudando e você tá ativamente monitorando o mercado para rodar suas posições o tempo todo e só deixar pro longo prazo as vencedoras. Mas o segundo ponto é justamente essa questão que o buy and hold geralmente vem junto também com essa questão de empresas de qualidade. Empresas de qualidade são sempre as melhores. E é até difícil a gente falar sobre isso de ser melhor ou ser pior, porque o buy and hold, no geral, ele não tem um critério de avaliação objetivo. Você não sabe se você está fazendo merda ou se você está fazendo a coisa correta. A avaliação de resultados não existe feedback contínuo. Em qualquer área da vida, você no seu trabalho, ou quando você estava na escola, ou no seu casamento, enfim, a melhor forma de você melhorar é com feedback contínuo. Você toma uma decisão, essa decisão tem consequências, essas consequências geram alguma coisa positiva ou negativa, né? E aí você tem um feedback se aquilo ali foi bom ou não, para repetir esse processo mais vezes. Você tá numa escola, você vai fazendo a prova ali de maneira trimestral para saber se você tá aprendendo a matéria. Você tá num trabalho, você tem um feedback ali trimestral, semestral para melhorar seus pontos fortes, trabalhar os seus pontos fracos, enfim, você tem um feedback contínuo. No buy and hold isso não existe. Por quê? Porque tem essa mística que o que importa é o longo prazo. Curto prazo não existe, é inexistente. Se você olhar para sua carteira em um ano de período, isso é perda de tempo. Caramba, como assim? Certamente você já se questionou, será que eu avaliei essa empresa certa? Será que eu devo vender, não devo vender? Será que os fundamentos mudaram? Será que a minha carteira está indo bem? Ou as empresas que eu escolhi não fazem sentido? Enfim, você não tem um feedback contínuo. Se o seu processo de decisão, se o seu feeling, né, da análise tradicional é puro feeling, você vai ler o relatório da empresa e vai decidir se aquilo ali é um bom negócio ou não. Você não tem feedback desse teu feeling no buy and hold porque você tem que esperar a longo prazo. Aí você espera 5, 10, 15, 20, 30 anos, aí daqui a 30 anos você ficou no prejuízo, e aí você faz o quê, cara? Você volta no tempo, você só tem 30 anos na sua vida, só tem um período de 30 anos. Não tem como você simplesmente investir dos 20 aos 50 anos de idade. Aos 50 anos você olha pra trás, percebe que as 15 empresas que você escolheu, 10 são uma porcaria suprema, não te deu retorno nenhum, você perdeu pra renda fixa. Aí você vai voltar? Voltar no tempo, vai resetar o jogo? Não tem como você resetar o jogo. Você tem que ter um feedback se você tá fazendo merda antes de você chegar no destino. Você não pode chegar com 50 anos, com um portfólio de uma carteira de ações que perdeu da renda fixa e você não conseguiu atingir sua liberdade financeira. Você tem suas responsabilidades, a sua família, você tem filho, plano de saúde da sua mãe pra pagar, que tá uma coroa já provavelmente se você tiver 50 anos. Todas essas responsabilidades, elas vão estar nas suas costas e você não pode correr o risco de você ter uma metodologia que você só descobre se você tá fazendo merda ou se deu certo quando passa 30 anos. Você tem que ter um feedback contínuo e um mínimo de previsibilidade. Ah, a renda variável não tem previsibilidade. Tem sim. Existem formas de você ter métricas, existem formas de ter um feedback contínuo se o que você tá fazendo tá errado ou não. E é justamente isso que eu vou falar no final do vídeo, sobre qual é a minha alternativa para o buy and hold, tá? Eu vou falar um pouco sobre isso, mas é muito curioso para mim e eu sempre achei isso curioso muito antes de qualquer coisa, muito antes de eu estar aqui hoje. Eu achava isso curioso quando eu tinha 18 anos e estava começando a investir. Como que as pessoas escolhiam uma metodologia que você realmente não tem a menor previsibilidade do que pode acontecer. O único dogma que existe é justamente invista em empresas boas, que essas empresas boas automaticamente vão te dar muito retorno. Será mesmo? Você já imaginou criar dashboards financeiros com dados de economia, cotações ao vivo e as últimas notícias dos principais jornais do Brasil?
e do mundo? Com Dash.py, meu curso de dashboard com Python, você vai aprender a fazer isso e muitos outros dashboards, como controlar suas finanças pessoais ou ver a rentabilidade histórica da sua carteira. Chegou a hora de você abandonar o Excel e para saber mais informações do curso, é só clicar aqui na descrição. Como eu falei pra você agora, o longo prazo, ele só chega uma única vez. E aí eu pergunto, né? Você consegue me dizer aí 15 empresas, 20 empresas aqui no Brasil que estão há 30, 40 anos crescendo e pagando dividendo de forma crescente? Eu sei que isso existe lá nos Estados Unidos, mas a gente não está nos Estados Unidos. A gente está numa economia do Brasil, tupiniquim, que é uma economia emergente, instável, em que a política ainda interfere bastante, lá fora também interfere, mas aqui ainda mais, no que está acontecendo, no que vai acontecer com as empresas. Então, assim, não tem como você querer investir de uma forma consolidada, em empresas consolidadas, num país onde isso não existe. Me diz aí, quais são 20 empresas que cresceram nos últimos 30, 40 anos sem parar e que deram aí grandes resultados de buy and hold? E mais do que isso, o que garante que você escolheria uma ou duas empresas vencedoras? Ah, Breno, beleza, teve a VEG, que nos últimos 40 anos multiplicou o seu dinheiro por 200 milhões de por cento. Ok, o que garante que você escolheria a VEG há 40 anos atrás e seguraria ela por todo esse tempo? Mais do que isso, o que garantiria que a VEG ia salvar sua carteira de todas as outras porcarias que você colocou em carteira e realmente não vingaram, não deram em coisa alguma? Eu sei que muita gente não gosta de pensar sobre isso, mas e se você errou? Vamos olhar para o primeiro caso aqui de empresa que todo mundo fala que é exemplo, né? Uma empresa super bem consolidada, uma empresa que é líder de mercado. Que empresa eu tô falando é a Ambev. Vou botar um gráfico agora da Ambev na tela dos últimos 10 anos. De 2014 a 2024, que é o ano que eu tô gravando esse vídeo aqui nesse exato momento, a Ambev rendeu incríveis 0%. Já contando o reinvestimento de dividendos, né? Ela pagou dividendo, se você reinvestiu esse dividendo na empresa, você perdeu esse dinheiro porque a empresa desvalorizou depois do pagamento de dividendos, né? Então a empresa rendeu 0% nos últimos 10 anos. A Ambev é uma empresa ruim? É óbvio que não. A Ambev é uma líder de mercado, a Ambev não tem dívida, ela tem caixa líquido, é uma empresa super sólida, com lucros crescentes, mas foi um péssimo investimento nos últimos 10 anos. Você perdeu para renda fixa, você não pode estar na bolsa perdendo para renda fixa, isso não existe. Muita gente não tem essa clareza na cabeça também. Se você tá na bolsa perdendo para renda fixa, você tá jogando seu dinheiro no lixo. Você tá correndo muito mais risco para ter menos retorno. Você não tá só no mercado pelo retorno, você tá pelo risco também. Então, se você entra na bolsa e investe numa empresa consolidada, com lucros crescentes e tudo mais, só que essa empresa simplesmente não te entrega crescimento e você não consegue ter retorno em cima dela, você simplesmente jogou seu dinheiro no lixo. Era mais fácil ser deixado em Tesouro Selic. Você não pode estar na bolsa e perder pro Tesouro Selic, muito menos render 0%. E foi o que aconteceu com a Ambev nos últimos 10 anos. Uma grande empresa, em 2014 a Ambev já era uma grande empresa, em 2024 continua sendo uma grande empresa como business, mas não foi um bom investimento, porque uma boa empresa não necessariamente se traduz em bons investimentos, porque esses bons investimentos vêm do crescimento, vêm justamente da consolidação de uma líder de mercado, e não é assim que funciona o mercado de ações. E esse foi um exemplo que eu dei da Ambev, mas isso vai acontecer com várias empresas. E como eu falei, né, é muito fácil para a grande maioria das pessoas que falam de buy and hold aqui no Brasil jogar a responsabilidade por longo prazo. Sabe por quê? Porque daqui a 20, 30 anos eles não vão estar mais aqui. Você não vai poder cobrar eles vão estar lá curtindo, vão estar fazendo outra coisa da vida, enfim, eles não vão estar mais aqui para serem cobrados. Então é muito fácil jogar a responsabilidade por longo prazo e você não tem feedback nenhum se você tá fazendo o correto ou não. E aí preste atenção em 3 coisas que eu vou te falar agora, tá? 3 dados. Primeiro dado, 60% do dinheiro dos Estados Unidos é gerido por algoritmos. Dado número 2, 9 entre os 10 maiores hedge funds do mundo são quantitativos, ou seja, usam modelos de investimento para investir. Dado número 3, o Renaissance Technology, que é a maior gestora de todos os tempos, que rendeu 66% ao ano e transformou $1.000 em $4 bilhões nos últimos 30 anos, é quantitativa, ou seja, usa modelos de investimento para investir. E por que eu estou trazendo esses dados para você? Lá nos Estados Unidos, a grande maioria das pessoas, sejam hedge funds, sejam pessoas comuns, investem baseado em evidências. Eu falo muito sobre isso aqui no canal e eu gostaria que isso fosse mais difundido aqui no Brasil, porque se você não olha para as evidências, se você não olha para os dados dentro do mercado financeiro, tudo vira um grande achismo, tudo vira um grande feeling, como as pessoas investiam em 1940, quando ainda a estatística e a programação não eram difundidas dentro do mercado financeiro. Se você quer investir com 1940, eu não vejo problema, você pode fazer isso e você pode ser bem sucedido por isso. Se você tiver um feeling muito foda de encarar, de saber o
que é, o que não é um bom negócio, vender suas posições que não dão certo e etc. Você carregar pro longo prazo aí as empresas que dão certo, é óbvio que sua carteira vai performar muito bem, mas você quer contar com isso ou você quer contar com um método que usa dados, que usa estatística, que tem um feedback ali o tempo inteiro se você tá fazendo besteira, se você tá fazendo a coisa certa. Todos esses 3 dados convergem para o uso de modelo de investimento porque, primeiro, número 1, com o modelo de investimento você consegue testar suas hipóteses. Você consegue testar se a sua tese de investimento tá funcionando ou não. Eu quero investir nas maiores pagadoras de dividendos do Brasil. Beleza, você sabe se realmente ordenar as empresas pelo dividend yield faz sentido? Isso rende? Não rende? Eu já fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card, tá, pra você. Você pode ver, eu já fiz esse teste aqui, usei programação, coletei todos os dados históricos de todas as empresas da bolsa, dados fundamentalistas e tudo mais, peguei e ordenei as empresas pelos maiores pagadores de dividendos do Brasil, investi durante 15 anos nessas empresas. Quer saber o resultado? É só clicar aqui no card para você descobrir, mas é justamente isso que eu tô falando. Com o modelo de investimento, você consegue sistematizar o seu processo de decisão para saber se o que você tá falando realmente aconteceu. Realmente eu investi em dividendo, rendeu mais, rendeu bem, superou o Ibovespa? Você pode fazer isso, você pode olhar para os dados, você pode usar programação e estatística para olhar para isso. E quando eu falo usar modelos de investimento, eu tô falando em sistematizar o seu processo de decisão. Não precisa ser um negócio super complexo. Ordenar as empresas pelo maior dividend yield não tem nada de complexo, mas isso é uma forma de você testar se o que você está falando não é uma besteira absurda. Se você pode olhar para os dados e ver se as evidências corroboram com a sua tese, por que você não faria isso? Aí você foi lá, pegou a programação, pegou os dados, avaliou sua tese, viu que a sua tese estava certa. Você pega a sua tese e começa a implementar essa tese na prática para ver se realmente os testes que você fez vão condizer com a prática do seu sistema de decisão. Os resultados vão começar a acontecer, você vai avaliar e se os resultados não estiverem condizentes com o que você testou, você vai parar. Opa, para tudo para eu te contar algo muito legal. Já imaginou seguir as recomendações de compra ou venda de ações baseado em um dos melhores modelos de investimento que eu já criei? É isso que é possível com a carteira Fator Moderado, um modelo de investimento que utiliza dados de cotação e balanços de todas as empresas da bolsa para tomar decisões. Aqui na descrição você vai encontrar mais informações sobre como assinar a carteira, qual a rentabilidade e como funciona o algoritmo de recomendação. Clica lá e bora ganhar dinheiro. Então você criou lá um sistema de decisão. Eu vou comprar as maiores pagadoras de dividendo do Brasil com liquidez acima de R$1 milhão por dia. Vou deixar essa carteira rodando durante um mês, vou comprar 10 ativos. São vários critérios que você vai definir no seu processo de decisão. Você pode fazer um teste com tudo isso. Aí você vai implementar na prática. Uma vez que você implemente na prática e os retornos que você está tendo não estão condizentes com o sistema que você treinou, você simplesmente vende, você troca, você vai fazer outra coisa, porque simplesmente o que você está fazendo não funcionou. Você não espera 30 anos acontecerem para simplesmente, olha só, eu tomei as decisões erradas. Isso não existe. E esse feedback contínuo é justamente o motivo dos maiores hedge funds do mundo e os principais hedge funds dos Estados Unidos utilizarem o modelo de investimento e não mais análise tradicional, porque você tem um feedback contínuo se o que você está fazendo besteira ou você está fazendo a coisa certa. Você precisa sistematizar e transformar em uma coisa objetiva o processo de decisão dos seus investimentos. Isso não pode ser a Deus dará, ao seu feeling, ao que eu acho. Aí você acaba sendo bizarramente influenciado pelas suas emoções, né? Você tá eufórico, às vezes você tá meio depressivo, e aí você começa a tomar decisão do seu portfólio baseado nisso. Quando você tem um sistema de decisão, isso não ocorre, você precisa seguir o seu sistema de decisão. E esse processo de decisão, de novo, não precisa ser um trader maluco de operar em alta frequência, não. Você pode comprar e vender ações uma vez por ano. Isso é um modelo de investimento também. É só uma questão de sistematizar suas decisões, sejam elas de análise técnica, análise fundamentalista, baseada em fundamentos, não tem problema. Qual é a metodologia que você quer aplicar? Qual é a frequência que você quer rodar a sua carteira? Eu quero rodar só uma vez a cada 5 anos. Eu vou criar um modelo de 5 anos. Não tem problema, você pode fazer isso se você quiser, tá? Mas o ponto é que você tem que seguir um processo que deu certo no passado e que seja replicável no futuro. O que o Buffett fez não é replicável, é só feeling, não tem nada de objetivo que você pode copiar, não. Ele seleciona empresas assim, assado, o passo a passo é esse. Não existe isso. Diferente quando você usa modelos de investimento. E aí, outra coisa que o pessoal pode levantar também. Mas usar modelos, olhar para os dados, olhar para as evidências, não garante também que você vai ter um resultado excelente na bolsa. É verdade, a gente está em renda variável, então não tem como garantir que você vai ter resultado, mas você ter algum critério de avaliação, de sistematização de decisão, de dados, é melhor do que não ter nenhum. Um buy and hold você não tem nada, você só tem que esperar, você tem que selecionar as empresas baseado no que você acha bom ou não, você não sabe se isso funcionou no passado e você só vai descobrir se você acertou daqui a 20, 30 anos quando o seu portfólio render mais ou menos do que a renda fixa, né?
é uma grande moeda para cima. Você não tem critério de avaliação algum, diferente de novo, né, de modelos onde você pode ter esse feedback ali mensal, semestral, anual, se os seus modelos estão funcionando, estão condizentes com o histórico que você testou, se o seu sistema de decisão realmente está condizente com o que você testou no período de teste e otimização, enfim, você tem essas métricas de avaliação e ter alguma métrica certamente é melhor do que não ter nenhuma. Isso não garante que em 100% das vezes você vai ganhar dinheiro porque a gente está em renda variável, mas obviamente você tem pelo menos o que se balizar e principalmente tem a tranquilidade no coração que você está fazendo uma coisa objetiva, testada pelo tempo, validada nos dados e principalmente que não vai envolver as suas emoções. Enfim, essa foi a minha opinião sobre buy and hold. Eu acabei me estendendo um pouco mais do que eu gostaria, mas de novo você está convidado a vir aqui nos comentários e conversar comigo, trocar ideias sobre isso. Vamos falar sobre ideias, não sobre pessoas. Eu também não quero atacar ninguém especificamente, beleza? Mas repetindo o que eu falei no início do vídeo, eu acho muito curioso como a metodologia tão ultrapassada que não é mais utilizada nos Estados Unidos pelos principais fundos, tá longe de ser utilizada pelo Buffett como é vendido aqui, né? Aqui é vendido que ele pegou as posições e levou pro longo prazo. Parece que ele comprou todas as posições dele e levou para 30, 40 anos. Ele tá com a mesma carteira de ações há 30 anos, o que é uma grande mentira. Ele opera muito mais do que as pessoas imaginam, como eu falei no início do vídeo, tá? Então se você achou que essa opinião fez sentido, não esquece de dar like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Aqui a gente fala sobre finanças quantitativas, que é justamente investir orientado a dados e não achismo ou feeling, ou eu acho que isso aqui é uma super tese. Eu sei que o brasileiro gosta muito dessa questão de história, gosta muito desse pessoal que paga de inteligente e não gosta tanto de ser pragmático. Eu sou uma pessoa extremamente pragmática e essa falta de pragmatismo do buy and hold sempre me irritou muito quando eu descobri que dava para investir baseado em evidências e que a grande maioria das pessoas lá fora, nos Estados Unidos principalmente, investem dessa forma. Eu não pensei duas vezes em mudar a minha filosofia de investimento. Espero que você tenha gostado das ideias, tamo junto e até o próximo vídeo.